Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para este domingo 17 de agosto. E o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica divulgou por volta das 11 horas de hoje o último boletim com previsão do tempo para hoje e válido para as próximas 24 horas. Para as ilhas de Sotavento, o Instituto prevê céu nublado, muito nublado, por vezes encoberto, com possibilidade de ocorrência de chuva, podendo ser acompanhado de trovoadas. A visibilidade será boa, reduzindo-se temporariamente a moderar durante a precipitação. O vento de nordeste, norte-nordeste, bonançoso ou moderado, rodando para este-sudeste a partir da noite, soprando localmente fraco. Para as ilhas orientais, Sal e Boa Vista, céu nublado, temporariamente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de chuvisco ou então chuva fraca. O vento não será forte, pelo contrário, e a visibilidade boa a moderada caso ocorram chuvas. Para as ilhas de Barlavento Ocidental, o mesmo é dizer as ilhas de Santo Antão, São Vicente e também São Nicolau, céu nublado, com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de chuviscos e chuva fraca. Visibilidade boa, temporariamente moderada devido à presença de poeira em suspensão e durante os períodos de precipitação. Vento bonançoso ou moderado, soprando fresco em alguns setores, rodando para este-nordeste a partir do final da madrugada de hoje para amanhã. Em relação ao estado do mar, nada indica que nas próximas horas acontecerá algo de extraordinário no mar. Resumindo, os dados disponíveis até o presente momento não indiciam nenhum mau tempo, pelo menos até ao final da manhã de amanhã, segunda-feira. Uma semana depois das enxurradas, São Vicente mostra a sua força. Moradores de quase todas as zonas ocupam as ruas para limpar a ilha, enquanto 3 centros de acolhimento dão abrigo a quase 300 pessoas, conforme apurou a Raquel Mendes. Com a previsão de mais chuvas nos próximos dias, a Proteção Civil fez a evacuação de várias famílias das zonas em risco e procedeu ainda ao alojamento de outras que perderam as suas residências. Estivemos num dos centros de acolhimento na Escola de Monte Sossego, Rua 1, que acolhe 86 desalojados oriundos de diferentes zonas da ilha. E Ibraltino Delgado, assistente social da Delegacia de Saúde, garante que estão sendo asseguradas as necessidades básicas. A refeição é garantida, inclusive tem muita refeição de aderência da população da CRES. Roupas já tem, produtos de higiene já tem, depois tem um teto seguro e depois dormir tranquilo, já tem tudo, depois tem colchões para poder deitar, então aquele básico é garantido. Então este queria sempre perguntar, está falta de coisas, dizer, bom, não tem ali, não está falta de nada. Na verdade, isto falta tudo, mas ali isto aqui é tudo, daquele mínimo que é necessário para estar ali tranquilo. E gente que vem onde? Ali tem 2 grupos, ali tem um grupo de 54 pessoas que foram desalojadas, próprio, que diz praticamente aquele primeiro dia de chuva, depois ali chega aquele grupo que foi evacuado para a Proteção Civil, é que começou a chegar neste dia posteriormente. Bem de Fernando Pó, bem de Monte Sossego, bem de Ribeirinha, Paulo de São Paulo, que a gente diz atrás de Jetamo, Cruz de Papa, Madeira de Aldebrava, ali tem gente tudo só. Terra rolada. Você também fica desalojado? Sim, senhora. Você vê mais quem é? Você vê mais quem é? Eu venho pai de filhinha, filha. Por acaso, desde quando não chegar, nunca tenho que queixar. Por acaso, nunca tenho que queixar de nada. E você, senhora? Você vê senhora, você vê tudo? Pedra rolada. Minha mãe e os 2 filhos. Fica desalojado. Trata a gente, por acaso. Além do abrigo e da alimentação, os deslocados recebem assistência médica e medicação para os doentes crónicos. Existe também Cruz Vermelha, que não tem sempre enfermeiro para espiar, não tem apoio médico, quando não tem que fazer tudo, que assim, inclusive está com equipa na terreno de epidemiologista para fazer tudo aquele levantamento concreto, e já ali tem pessoas que tinham mesmo pancada, que fazer curativo, tem pessoas que tomam outros medicamentos, que já não tem pessoal. Toda a equipa de saúde, tem médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, epidemiologista que lhe presta esse serviço. Quais para solicitar, não espera, que ali tem pessoas que estão a tomar medicamentos. Exatamente, é perguntar você que os doentes crónicos. Esses medicamentos é garantido, não tem lucro, um kit de primeiros socorros, e quem que as pessoas que têm que tomar esses medicamentos, esta tomagem já é acompanhado pelo pessoal de saúde, Delegacia de Saúde. Até este momento são perto de 280 desalojados distribuídos por 3 centros de acolhimento. Centro de estágio com 12 pessoas,
Escola do EBO de Monte Sossego com 86 e Escola Secundária Augusto Pinto, que abriga 180 desalojados. E em uma semana depois das enxurradas que assolaram São Vicente, um pouco por todas as zonas, moradores se juntem na limpeza das vias e das ruas. A reportagem da RCV esteve na zona de Chechênia, em Ribeirinha, onde jovens e menos jovens estão desde ontem a retirar lixo e terra das estradas. E todos, mulheres e homens, cada um com pote, vai dando a sua contribuição com o único propósito, levantar São Vicente. Nós zona, nós juntar, não fazer nosso trabalho, nós mesmos, nós livres de vontade. Que nós sabemos porque a Câmara que conseguir resolver a situação, a gente tem que entender, e depois disso, a Câmara tem grande responsabilidade, né? A gente tem que pensar isso, por isso, nós temos que fazer nosso trabalho, tem essa terra que é mais grossa, não tem aquela terra lá que é caminhão de Dijon, não tem caminhão que é para bem natal, é onde não bonito vai ser solicitado, mas ainda que passei, não fará mais um variador lá na Câmara, dizer também um caminhão, uma máquina, mas ainda escovanda. E aquele lá que não te preocupado, porque se a terra que sair lá, se vem chuva, a tona, agora fazer mais desastre. Porque são assim, nós é ali, mano, nós é dele. Se não quer fazer, quem tem que fazer? Nós é que tem que fazer. Nós é que tem que estar mobo não fazer, entendeu? Nós não temos que cozinhar. A gente vai limpar, não tem 2 dias nesse trabalho, para nós juntar mobo, nós tudo, poder unir. Não te cozinhar, não te fazer um sumo, basta para uma refeição quente. Não vai. Que é para dar para ter força para trabalhar. O alerta para mais precipitação mantém-se, mas São Vicente não cruza os braços. Moradores de quase todas as zonas promovem campanhas de limpeza das ruas e o centro de estágio, escolas de Monte Sossego e Augusto Pinto já acolhem quase 300 pessoas. E quando são 13h mais 7, vamos ao encontro da Raquel Mendes. Antes de falarmos do trabalho dos voluntários do terreno e das contribuições que têm chegado à ilha de São Vicente, vamos em direto ao encontro da Raquel Mendes, porque a Raquel, ao que tudo indica, apesar desta tragédia toda, ainda há pessoas oportunistas que se aproveitaram das fragilidades para praticarem roubo. Boa tarde, conta-nos. Boa tarde, Anatólio Lima. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. É verdade, Anatólio, infelizmente, apesar do que estamos a viver, há quem aproveita. Estivemos a falar com um grupo de jovens que resolveu mobilizar-se para ajudar os mais necessitados e fazem o quê? Distribuem refeição quente a várias famílias. Antes estavam numa garagem, agora foram transferidos, estão agora no jardim de Monte Sossego e o que é que aconteceu é que foram roubados. É isso, Marval. A comida que eu tinha lá, pessoas aproveitar que ainda a estava que tinha segurança. Segurança, sim. Eles conseguiram entrar, fui numa sala onde não estava a fazer triagem de roupas, então eles acabaram de levar uns bolsas de roupas. Graças a Deus, aquela parte onde não está por comida, que é para fazer refeição aquele dia, que é para levar pessoal, que lá assim não tinha dentro de um quartinho que já tem mais segurança, então que lá assim escapou de rombá-lo. E besou de grinha, assim, da Lima besou de nascente de estás, porque para além de besou de levar na pessoas, famílias individuais, vão trazer ali nascente de estás. Sim, desde o primeiro dia de chuva, sempre não está bem. Quando o pessoal que está a trazer comida ali nascente de estás, está a trazer sentir fome, está a manos, que é para não bem, não deve apoiar. E mano é que está em termos, eu tenho recebido seu apoio, eu tenho continuado apoio que não está a receber é de nós EMIC, é de alguns modo manos, olho também, pessoal pessoal que antes ele nunca dava com ele, mas ele se coração dele para ele sair de praia, para ele beber São Vicente, para ele dar uma ajuda. Então é isso que nós te fazendo, no modo que nós te dizendo, nós te ali de povo para povo, ajudas de quem quer direito nunca tive. Tem ainda, nem termos de nunca te dizer que isto tem que ver a gente dinheiro, mas nada disso. Às vezes este corre de Estado para o outro, porque este que te põe para facilitar nós a desgar nas famílias, porque isto é nos dizer um trabalho, porque este que está a apoiar, para depois agora, para quando o pessoal olhar, porque o pessoal está comigo, depois pensar que não tem algum apoio, mas não, o pessoal está comigo é modo de nós é que te juntamos, nós de povo é que te juntamos, nada que te vem de cima. Exato. Anatólio, aproveitando, tu vi um jovem casal que trazer um menino de quando dia do hotel 7 dias. Jovem, vou dizer, eu vou chegar ali foi a hoje.
Ainda precisou que comer? Não, ainda não que tomar refeição quente, a gente lhe sim que a gente não ajuda, mas algumas coisas e uns pão não bate coisa, não bate desenrascar, mas não bem, não diz que não tem ali, não está assim, tomar uma refeição quente. E água, precisou de água? Eu já que trazer gente água, não cochar água ali, nada, não bem, está a criar gente crise, mas quando ficar ali, mas não desejo nos lugares entrar água, nunca tinha onde ficar, não bem, que eles mandam a gente ficar ali. Agora a gente tem que bem dar a gente uma ajuda, uma comida, uma água e alguns utensílios de higiene, mas algumas roupas para a gente bata desenrascar. Mas não recebe um bocado de ajuda, mas graças aos rapazes disse. Ok. Também para dizer que a grinha, sim, este só é que está ali, porque a pessoa já que na sempre estás, segundo diz, vai para missa de 7, no funeral é que missa de 7 de um que é vítima desse chuva. Então é isso, não ali na sempre estás, afinal está com família, com um bebê de 7 dias, é que neste de ajuda. Não estou a dizer, no entanto, que a Proteção Civil não nota que manda, isto a dizer que isto a continuar no terreno, aonde estive na Vila Nova e Alto Bomba a fazer tratar pessoas que estavam em risco, hoje está a dizer que está lá está na Portelinha, Covada de Bruxa e Pedra Rolada. Obrigado, Raquel Mendes, que continua a acompanhar também no terreno aquilo que está a acontecer. Voluntários reorientam o foco das atividades de verão para ajudar as vítimas da tempestade em São Vicente, mesmo com a chuva leve que cai desde cedo. Uma delas é a Associação Comunitária e Desportiva Ponta de Pom, que hoje dinamiza a limpeza e distribui ajuda às famílias de Fontinês e também espia. A mobilização desde as primeiras horas é intensificada pela ação dos voluntários da ONG portuguesa Gastagos, conforme Amilo Rodrigues. Enquanto os moradores tentam refazer as suas vidas depois dos estragos causados pelas chuvas, as ações solidárias se multiplicam, os grupos de voluntários se desdobram na tarefa de ajudar. Voluntários da ONG portuguesa Gastagos mudaram o foco das atividades de verão no Mindelo para ajudar as vítimas da tempestade Erin, num trabalho conjunto com a Associação Comunitária e Desportiva Ponta de Pom, que hoje saiu às ruas para mais uma ação de limpeza e distribuição da ajuda às famílias de Fontinês e Espia. No terreno desde as primeiras horas, Margarida Lopes apela à solidariedade de todos. Sim, inicialmente a parceria com Ponta de Pom era feita para que pudéssemos ter as escolinhas de verão, ou seja, estarmos a dinamizar algumas atividades com as crianças, tentar aqui conciliar um bocadinho também o aprender com a brincadeira. Estávamos também a participar na proteção das tartarugas e com toda esta tempestade e com a situação que acabou por acontecer, acabámos por mudar aqui um bocadinho o nosso trabalho. Pronto, acabámos por também estar agora aqui a ajudar a fazer os cabazes, a dividir as roupas, a entregar e trabalhamos muito aqui nesta parte da ação social. A limpeza das ruas acontece por toda a ilha em ações populares, embora mais lentas hoje devido à chuva miudinha que cai desde manhã cedo. A preocupação neste momento deixa de ser apenas com o bem-estar material das pessoas para passar a ser também com o ânimo. Por isso mesmo, a Gastagos mantém as atividades da Escolinha de Verão, que acolhe perto de 120 crianças dos 5 aos 12 anos. Mantivemos as escolinhas à mesma, porque eu acho que é bom para as crianças também poderem ter aqui um bocadinho de diversão, alegria, no meio daquilo que se calhar também é o caos, porque as suas vidas acabaram por mudar. Agora também gostaríamos de começar a visitar algumas famílias e conversar com elas, porque acho que nestes momentos também é sempre muito necessário aqui a parte do ouvir e do desabafar. Acho que pode também ser uma boa ajuda. Com aquela visão que é o ser voluntário está sempre pronto para servir naquilo que for preciso. Entre os bens mais necessários à ajuda neste momento estão a água potável, alimentos não perecíveis, mas também utensílios domésticos e material de limpeza, cobertores, leite e fraldas. Convém também salientar que estava previsto para esta manhã a chegada e descarga de 2 contentores de ajuda vindos da cidade da Praia, mas com o atraso do navio, este trabalho que é coordenado pela Humanidade
Camisa está também atrasado. Os voluntários e associações alertam para a necessidade de recolha do lixo que é retirado das casas e estradas. É um trabalho que continua muito atrasado devido aos poucos meios existentes na ilha. As pessoas aos poucos tentam refazer as suas vidas depois dos estragos causados pelas chuvas. A água potável está a ser distribuída aos poucos pelos caminhões de proteção civil. A energia e as comunicações foram repostas em quase toda a ilha, mas muitas pessoas continuam, por exemplo, sem os sinais da rádio e televisão. Pois é, Milo, do Porto da Praia, o único navio, a única embarcação que partiu em direção ao Porto Grande em São Vicente é o Ostreia, mas ainda está bem longe de São Vicente, não deverá chegar antes do anoitecer em São Vicente, pelo que não sei se deveria chegar na manhã de hoje alguma embarcação da praia. O certo é que chegou no Porto Grande, em São Vicente, na manhã de hoje, uma remessa de donativos enviados pelo povo da Ilha do Sal, em gesto de solidariedade para com as populações afetadas pelas recentes chuvas em São Vicente. A ajuda encontra-se acondicionada em 3 contentores, contendo géneros alimentares, colchões, roupas para crianças, mulheres e homens, sapatos, berços, entre outros bens essenciais fundamentais neste momento de crise humanitária. A ação solidária está a ser coordenada pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que vai ficar responsável pela triagem e distribuição dos donativos dos salenses às famílias desalojadas e também centros de acolhimento da ilha. O transporte da carga foi assegurado pelo navio BMI Express, que já está atracado no Porto Grande em São Vicente, reforçando os laços de cooperação e entreajuda entre as ilhas no momento em que a união de esforços se revela fundamental. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros agradece em nome das populações afetadas a generosidade do povo do Sal, reiterando que toda solidariedade conta e faz a diferença na reconstrução da dignidade e bem-estar das famílias atingidas. E o primeiro-ministro José Luís Correia Silva anunciou ontem um conjunto de medidas para ajudar São Vicente e suas gentes a voltarem à normalidade. As medidas são transversais em diversos setores. No capítulo económico, o ministro Eurico Monteiro especificou algumas medidas, nomeadamente acesso a fundos em formatos distintos, com a promessa de, nesta semana, serem publicadas as regulamentações de cada medida. A garantia do Estado no acesso ao crédito para a retoma da atividade económica. Nós aqui temos essas 2 modalidades, uma subvenção financeira a fundo perdido para compensar a perda, destruição parcial ou total de instalações, de equipamentos, de utensílios, de máquinas, de apetrechos necessários à produção e também uma subvenção financeira que é para, digamos, recuperar a capacidade operacional das empresas. Isso é a fundo perdido. E outra componente também muito importante, que é uma linha de crédito emergencial para, digamos, investimentos necessários para a retoma normal da atividade económica em condições de juros bonificados, com prazos também de amortização que são alargados, e, portanto, com um conjunto de facilidades que são também suportadas diretamente pelo Estado de Cabo Verde. Depois os mecanismos serão desenvolvidos com mais detalhe. Vamos já nos próximos dias, provavelmente já nos primeiros dias da próxima semana, digamos, a publicar, como prevê a resolução, o texto de resolução que vai ser publicado. E o Ministro da Família, Fernando Elísio Freire, esteve também num evento no qual o Primeiro-Ministro apresentou as linhas mestras do apoio a São Vicente e o Ministro esmiuçou um pouco mais as medidas para a proteção das famílias. Para as pessoas que perderam rendimento, estamos a atuar com um rendimento social emergencial até que a situação se normalize. Será feito um pagamento mensal àqueles que perderam rendimento. Para as pessoas que perderam habitação, que são cerca de 17 famílias, segundo informações recolhidas no terreno até agora, atuaremos utilizando as infraestruturas sociais de habitação da ilha para acomodar essas pessoas. Para as pessoas que viram as suas habitações danificadas, também atuaremos através de um programa de reabilitação de habitação
e que será executada no imediato, tendo em conta naturalmente os riscos que a ilha neste momento e todo o arquipélago de Cabo Verde está sujeito, tendo em conta as intempéries. Para as pessoas que precisam de cuidados, nós também iremos atuar disponibilizando psicólogos, disponibilizando estruturas de acompanhamento para essas famílias e, essencialmente, as famílias que têm crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência, para além de um amplo programa de apoio direto a nível de alimentação, a nível de kit escolares e todo o tipo de apoio que uma família pode precisar neste momento. A coordenação da implementação das medidas será através do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, em sintonia com a Câmara Municipal de São Vicente. E o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, anunciou que vai tentar mobilizar apoios de países amigos da Guiné-Bissau para a mitigação dos danos causados pela tempestade em São Vicente. Questionado sobre a decisão de expulsar a comunicação social portuguesa também da Guiné-Bissau, Umaru Sissoco, também, que falava ao final da manhã deste domingo no aeroporto da Praia, afirmou que não responde em Cabo Verde sobre assuntos entre a Guiné-Bissau e Portugal, mas falou sobre aquilo que poderá fazer em relação à ajuda a São Vicente, conforme o canto da Amorim Fortes. A expulsão das delegações dos médias públicos portugueses acontece a poucos meses das legislativas na Guiné-Bissau, previstas para 30 de novembro, e que estão envoltas em polémica, tendo em conta que o mandato presidencial de Embalo, que tem 5 anos no máximo na Guiné-Bissau, segundo a oposição, deveria ter terminado a 27 de fevereiro, mas o Supremo Tribunal decidiu que deveria terminar a 4 de setembro. Sissoco Embalo também entende que 4 de setembro é a data correta para o término do seu mandato, tendo em conta que é a data da decisão judicial sobre o recurso do principal opositor a Sissoco Embalo, Domingos Simões Pereira, acerca dos resultados das presidenciais de 2019. Por outro lado, em julho, o jornalista delegado da RTP, Valdir Araújo, foi agredido por pessoas não identificadas na cidade de Bissau, alegadamente com motivações políticas, uma vez que acusaram a RTP de estar a denegrir a imagem do país no exterior, segundo o próprio jornalista. Não houve até o momento explicação para a medida, que acontece quase um mês depois da Guiné-Bissau ter assumido a presidência da CPLP, e assim continua, já que no aeroporto da Praia, Sissoco Embalo recusou-se a comentar o assunto. Até falando próprio de nada de Portugal na Cabo Verde. Você fala de liberdade de expressão. Subei Guiné, vou poder ir Guiné. Vou estar interditado de liberdade de expressão. Okay. Então, para o que é os outros interditados? Que eu estou fazendo aquela pergunta na Guiné. O presidente da Guiné-Bissau destacou que brevemente uma comitiva oficial guineense virá a Cabo Verde fazer um levantamento das necessidades dos cabo-verdianos e guineenses afetados pela tempestade em São Vicente. Umaru Sissoco Embalo, que foi recebido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva na sala VIP do aeroporto da Praia, realçou que a Guiné-Bissau não podia deixar de ter um gesto de solidariedade para com um povo irmão. E Guiné-Bissau que estava de braço cruzado, porque essa tragédia que passa na Cabo Verde, o presidente Belé para dar um abraço de solidariedade e de fraternidade a um povo irmão de Cabo Verde. Então, para modo que eu espero que uma Guiné-Bissau não só que pode fazer, gesta também com amigos de Guiné, para dar aquele apoio, aquela solidariedade que se pode dar a Cabo Verde. Isso aí é em marcha com o Secretaria de Estado de Comunidade, que também lê brevemente para bem fazer levantamento do que nós podemos fazer para dar ajuda àquele cidadão guinense. Mas o primordial para mim, mais importante, é aquele povo cabo-verdiano, não só de guinense. Guinense na Cabo Verde é guinense, é cabo-verdiano. Isso é cabo-verdiano na Guiné é cabo-verdiano. E o povo irmão. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, em declarações aos jornalistas sobre a sua manifestação de solidariedade para com o povo de São Vicente pelos danos causados pela tempestade do dia 11 de agosto, prometendo mobilizar apoios de países amigos da Guiné-Bissau para ajudar cabo-verdianos e guineenses afetados pela tempestade que atingiu a ilha de São Vicente. Sissoco Embalo, que chegou à praia na manhã de hoje a bordo de um jato privado, jato esse que já está no ar, alcança agora o extremo sul do Saara Ocidental, vai em direção ao norte, eventualmente a Marrocos ou então algum país europeu.
Já temos 13 horas mais 24 minutos. A notícia que está a marcar também a atualidade internacional, o encontro ainda, a repercussão do encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky chegou a Bruxelas, onde vai se encontrar com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. A dupla vai participar depois, em conjunto, da reunião virtual da coligação dos dispostos com o chanceler alemão Friedrich Merz e também com o presidente francês Emmanuel Macron, para além do primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Num post na rede social X, von der Leyen afirma que vai se juntar a Zelensky na Casa Branca amanhã, segunda-feira, para participar na sua reunião com o presidente norte-americano Donald Trump, a pedido de Zelensky. A presidente da Comissão Europeia referiu que outros líderes europeus também vão participar da reunião, mas ainda não é claro se vão se deslocar a Washington ou se vão participar virtualmente. A Alemanha já informou que o seu chanceler, Friedrich Merz, vai se deslocar à capital norte-americana amanhã, segunda-feira, para participar das conversações. A viagem vai servir para a troca de informações com o presidente norte-americano Donald Trump, na sequência do seu encontro com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, disse o porta-voz da chancelaria alemã. A França também confirmou a presença de Emmanuel Macron nas conversações de amanhã, e o presidente da Finlândia também confirmou a sua presença. Por sua vez, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também deverá estar presente. Segundo a imprensa italiana, Meloni interrompeu as suas férias e regressou hoje a Roma para se preparar para viajar amanhã para os Estados Unidos da América. O exército israelita anunciou hoje que bombardeou uma instalação energética utilizada pelos rebeldes Houthis do Iêmen, no mais recente ataque contra os rebeldes iemenitas que lançaram vários mísseis contra Israel. No Iêmen, uma fonte da defesa civil relatou uma agressão contra uma central elétrica em Sana, a capital, controlada pelos rebeldes. Segundo a mesma fonte, os rebeldes Houthis atuam sob a direção e financiamento do regime iraniano, com o objetivo de prejudicar o Estado de Israel e os seus aliados, e levam a cabo atividades terroristas contra o transporte marítimo mundial e as rotas comerciais. O exército israelita afirmou ainda estar determinado a eliminar qualquer ameaça contra Israel, onde quer que seja necessário. Apoiados pelo Irão, os Houthis lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra Israel, afirmando agir em solidariedade para com os palestinianos de Gaza. Já temos 13 horas mais 26 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago no final deste jornal. Pela via aérea, temos neste momento em movimento, já deixou o aeroporto da Praia o aparelho da TAP que vai para Portugal e deve aterrar em Lisboa. Este voo, o aparelho da TAP partiu da Praia às 7 horas mais 8 minutos, ou 19, ou então 19 e 8, se assim preferir. Já deixou o aeroporto do Sal um outro avião também da TAP, vai para Lisboa. A aterragem está prevista às 18 horas mais 33 minutos. Mais adiantado está o aparelho que partiu de São Vicente, vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 12 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo pela via marítima. Neste momento, o único ferry a navegar, aliás, temos dois, o Dom Tatuta, que aproxima-se do extremo oriental de São Nicolau, partiu do Porto da Palmeira do Sal e vai para o Porto de Tarrafal. É expectável, então, que dentro de sensivelmente 3 horas, o Dona Tututa esteja no Porto de Tarrafal, em São Nicolau. No sul está a navegar o Criola, que aproxima-se do extremo leste da praia, vendo o Porto Inglês do Baio. Então, na posição em que se encontra, é bem provável que dentro de 50 minutos e tanto o Criola esteja aqui no Porto da praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para este domingo, 17 de agosto, o sol despontou às 6 horas 20 minutos mais 5 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 58 minutos e 55 segundos. A lua, que amanhã entra na fase minguante, já está na fase minguante, sai pelo noroeste às 14 horas e 6 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 6 horas e 20 minutos e a seguinte será às 18 horas mais 52 minutos. A primeira pré-bar do dia aconteceu às 0 horas e 11 minutos e a seguinte aconteceu às 12 horas e 42 minutos. Os dados apontam que hoje não será um bom dia para pescar. Já amanhã, segunda-feira, a primeira baixa-mar será às 7 horas e 57 minutos e a seguinte às 20 horas mais 17 minutos. E a primeira pré-bar amanhã acontece a 1 hora e 34 minutos e a seguinte às 14 mais 14 minutos. Os dados apontam que amanhã poderá ser um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 7 horas e 20 minutos até às 9 e 20, ou então das 19 horas e 51 minutos até às 21 horas e 51 minutos. É claro que o amigo ouvinte deve ficar muito atento e pendente das informações em relação à evolução do estado do tempo. Por enquanto, nada que indicia mau tempo, contudo, toda a precaução, toda a cautela, não é nada nunca de baixo ter essas precauções caso as coisas evoluírem de forma diferente.
Ficamos por aqui. A técnica foi segurado pelo Adão de Brito. Em nome da equipa que esteve a trabalhar para si na manhã deste domingo, a Raquel Mendes, a Bilo Rodrigues, Cândido do Forte, eu, Natal Lima, na edição e apresentação deste jornal, além dos técnicos também em São Vicente. Muito obrigado. Às 19 estaremos de volta para a atualização informativa, condução de uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.